Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol Sena, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas plantas que tem lá na varanda e explicando outras, né? Outros benefícios, plantas medicinais. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de plantas, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha para outras pessoas para que a gente possa aprender juntos sobre plantas, sobre cultivar, né? Sobre cada uma delas. Então, pessoal, aqui na varanda mostrando para vocês as plantas que tem aqui. A gente tem o pé de pimenta de cheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Pimenta madura. Excelente para usar no feijão, carnes. Quem gosta de pimenta é bom sempre ter em casa, né? E outra coisa, mostrando para vocês uma curiosidade. Muita gente usa a batata doce como efeito decorativo, né? Para decorar dentro de casa, de forma ornamental. Mas acho que muita gente não sabe a propriedade e os benefícios que as folhas da batata doce ela traz, né? Elas são ricas em ferro, são ricas em vitamina B12, vitamina K. Muitos alimentos são difíceis de encontrar, né, com vitamina K. E a folha da batata doce ela é rica em vitamina K. Então, para quem não conhece, não sabe que é comestível. É sim comestível, você pode fazer refogados e utilizar a folha da batata doce assim como a própria batata. Você não precisa descartar. Quando você vê que brotou, não precisa jogar fora, porque a batata ainda serve. E além disso, ainda as folhas também são comestíveis. Então você pode usar em refogados, pode usar no arroz, pode fazer outros diversos alimentos, né? Então fica aí a dica em relação à folha da batata doce. E as propriedades delas são riquíssimas. Controle glicêmico, abaixar a pressão arterial, tudo isso. Então é benefício para a nossa saúde. Então foi uma curiosidade que eu sei que é necessário para muita gente que ainda não conhece, não tem conhecimento sobre isso. Além disso, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, o uso da novalgina. A novalgina também é uma planta medicinal que você pode fazer o uso, né, com chás, fazer a maceração das folhas para colocar em ferimentos, em regiões que você sente muitas dores. E é uso natural, né? Então, quanto menos você usar medicação artificial, melhor. Então, a nossa saúde... a natureza ela oferece para a nossa saúde muitos e diversos insumos para a nossa vida, né? Então, a medicação artificial ela foi baseada também em medicações naturais. Então, o uso de fitoterápicos, a gente tem muitos fitoterápicos que a gente pode cultivar em casa. Vindo aqui, vou mostrar para vocês. Eu tinha falado anteriormente, né, que o café de salão, ele estava em adaptação. Aí eu trouxe pra cá, pra varanda, por conta da claridade, bem melhor. E essa daqui é uma peperomia variegata. Ela já tá com flor, inclusive, ó. A flor dela é esse pendãozinho. E ela é uma planta pendente. Ela tá nesse vaso porque foi uma encomenda que eu fiz. Uma pessoa pediu, que queria num vaso de cerâmica e com pedrinhas. Então eu expliquei como é o cuidado, tudo isso, e a pessoa pediu dessa forma, então eu coloquei assim por conta do pedido. Mas ela é uma planta pendente, você coloca em cuia para deixar penduradinha tanto na varanda quanto na sala. Se adapta muito bem em ambiente interno com claridade. Aqui essa aglaonema, pesquisando novamente, fui atrás de informações. Ela é uma aglaonema que não tem identificação, porque ela foi feita, foi trazida de Olambra, mas de forma variada. Então, não tem identificação dela. Aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Olha só. A folha dela.
Como eu fiz a poda e replantei, a folha tá amarelada. Isso é normal, acontece. Por quê? Porque ela vai entrar em fase de adaptação. Toda planta, tipo a glaonema, quando a gente faz o replante, ou quando a gente troca de vaso, ou quando a gente troca de ambiente, as plantas elas passam por um período de estresse. Então é por isso que acontece. Algumas folhas elas vão amarelar. Aí eu vou deixar elas amarelarem até secar. Quando eu perceber que a glaonema ela vingou, né, com que ela tá saudável, tá bem estável, aí eu vou e faço o corte. Mas aí explicando para vocês, não é para não tá mudando de lugar as plantas. Por quê? Porque as plantas elas se adaptam num ambiente. Quando a gente troca de ambiente, elas sentem a diferença. Então, ela se adaptou naquele ambiente que tem uma claridade, uma luz filtrada. Se você coloca diretamente no sol, a tendência das folhas é queimarem. Se você coloca no ambiente mais escuro, a tendência dela é dificultar a fotossíntese por falta de luz, a absorção de nutrientes vai dificultar e acabar que a planta vai sentir essa diferença e pode até morrer. Então, explicando a vocês essa diferença de ambiente, que quando você colocar uma planta em um ambiente, não tira, deixa ela se adaptar. Se quiser trocar, vai aos poucos colocando para poder ela se adaptar, para não acontecer de ter um estresse como esse aqui, ó. Eu fiz o corte e aí a planta tá estressada. Realmente é essa palavra que se usa, né, quando causa um estresse na planta. E aí eu vou mostrar a vocês o outro aqui, ó. Essa parte aqui eu fiquei com a raiz. Aqui são as raízes dela. Então, daqui a alguns meses, que é bem lento mesmo o processo, daqui a alguns meses é que vai nascer outro broto daqui da glaonema. E lá vai ser mais alguns meses para poder ela formar raízes. Toda planta eu faço sempre a mesma técnica, né? Antes de regar eu sempre olho a terra se tá seca. Se não tiver seca eu não molho. Mas se tiver, aí eu vou lá e dou uma regadinha. Olho se tem alguma espécie de praga, se tem cochonilha, tudo. Tô sempre olhando. Então, assim, planta, ela é um tipo de hobby ou de cuidados que precisa estar sempre monitorando. Tem plantas até que são super tranquilas, são resistentes e não precisa tanto cuidado, que, como eu falei, é a zamioculca. A zamioculca, você praticamente pode esquecer ela, mas ela não perdoa em questão de excesso de rega. Essa daqui é uma barba de Moisés. Deixa eu tirar ela daqui, sem quebrar a planta, né? Que tem que ter todo cuidado. Olha como ela tá linda. Ela enche bastante. Então, essa daqui é uma barba de Moisés. É uma espécie de suculenta. Ela gosta de sol, mas então, assim, não é sol feito as outras, né? Feitas as suculentas. É um sol mais fraco, um sol mais ameno. Então, o sol da manhã é super ideal para elas. Como aqui onde eu moro, o sol se põe lá, aí aqui é super tranquilo, ela se adaptou super bem. Aí, por isso que eu trago pra cá. Olha, vou mostrar pra vocês. O beija-flor tá querendo vir beber água. Aqui se adaptou super bem. Por que eu não trago outras plantas pra cá? Por conta da questão disso. Aqui não tem sol suficiente para algumas espécies. Então, eu trago mais plantas de sombra, plantas de interior. Como eu moro em apartamento, então eu só trago plantas que são para ambientes de apartamento. As que são de ambientes externos, são de outros cuidados, eu deixo lá na casa da minha mãe. Então, pra cá, eu só trago mais plantas específicas. Algumas que estão aqui, eu ainda vou levar pra lá, que é o pé de pimenta. E a ixora, que é pra um canteiro. Estão aqui por conta que eu ainda vou levar pra lá. E a outra aqui, a cliente ainda vem buscar. Mas, são específicas as plantas que eu trago pra cá. Algumas são de cultivo meu,
que eu cultivo aqui em casa. E outras são encomendas, são plantas para vendas. E ainda falando sobre a aglaonema, né? Elas são super resistentes. Elas se adaptam muito bem dentro de casa, em ambiente que tem ar-condicionado, são bem resistentes. Só a questão do cuidado. Sabe qual é? Rega. Elas não são plantas que toleram muita água, então muito cuidado na rega. Quem tem a mão nervosa para botar água na planta, tenha um pouquinho de cuidado enquanto a isso. O que é que vai fazer? Você vai verificar. O solo está úmido, não é hora de regar. Só quando o solo estiver seco. Aí você rega até a água cair por baixo da planta, do vaso da planta, né? E só rega quando necessário. O tempo de rega dela vai depender muito do ambiente. Aqui onde eu moro é região nordeste. Então é quente, mas porém, como ela está no ambiente dentro de casa, ela não está necessitando tanta rega. E esse vaso, ele tem furos pequenos. Então, ele conserva mais tempo a umidade da planta. Ela ama a umidade, porém não ama a água. Então, muito cuidado com a rega. A adubação você faz uma vez no mês ou quando necessário. Perceber que a planta ela estacionou, ela não está crescendo. Então, os cuidados são básicos, são simples. É só questão de ter cuidado realmente, que é o vilão principal, é a rega dela. Então, preste atenção nessa questão sempre que for regar. Tanto a aglaonema quanto qualquer outra planta de interior, sempre verificar o solo antes de regar. Outras plantinhas que eu vou mostrar para vocês são as peperômias. Peperômias são amores da minha vida. Eu me apaixonei pelas espécies da peperômia. E eu não conhecia uma espécie que chegou, o fornecedor chegou com ela e eu trouxe para cá. Essa daqui é a peperômia rubi. Ela tem as folhas bem verdes e as bordas dela são bem escuras. Parece um rubi mesmo, é um tom avermelhado, puxando para um vinho. Como qualquer peperômia, elas são plantas que são pendentes. É ideal para você manter elas penduradas. Cresce mais ou menos de 20 a 30 centímetros. As folhas delas são bem durinhas e as flores são aqueles pendão. Essa daqui é outra peperômia, sendo que não é variegata. Essa aqui é a tricolor. Ela tem a variação, né? A cor amarela, o verde e as bordas vermelhas. Mesma coisa. Elas são pendentes e a floração é tudo igual. Todo cuidado é em relação à rega e adubação. Não tolera muita água. Sempre que for regar, rega com cuidado. Mantém um intervalo, né? De uma rega para outra. E o solo tem que ser bem airado, não pode ser aquele solo compactado, porque as raízes dela são finas. Como você pode ver, ó, as raízes são finas. E para que ela se desenvolva melhor, ele precisa de ser um solo bem solto, para que a raiz se desenvolva e comece a nascer novos brotos. E falando ainda de mais peperômia, essas duas são duas espécies de peperômia variegata. Sendo que essa daqui, ela é uma tonalidade mais escura. E essa daqui, ela tem os tons de amarelo na borda. Quanto mais intensidade de luz, mais pintadinha elas vão ficar. Aqui, ó, ela tava na área de sombra. Aí agora que tá começando a desenvolver, a crescer e formar os desenhos, né? Parece pintura feita à mão. Essa daqui também, eu nem conhecia essa daqui, eu só conhecia essa variegata. Aí quando o produtor lá chegou com algumas novidades, que foi a peperômia rubi e essa peperômia variegata, aí eu trouxe pra cá. Eu sempre gosto de ter planta diferente. Como eu tô vendendo algumas plantas,
Aí o pessoal sempre procura planta que não tem, que é incomum, né? Então eu sempre trago plantas diferentes do comum. Muita gente gosta de novidade, então eu sempre trago essas plantas. Mostrando pra vocês, tá vendo o tipo de solo? É um solo bem soltinho. Eu sempre misturo com casca de pinos por questão de umidade, que mantém a umidade. E também a terra que eu compro, que é essa daqui, ó. Eu compro o saco de terra e são as mesmas que eu vendo. Eu sempre procuro ver qual é o tipo de terra que são boas e eu sempre trabalho com aquela que eu uso. Então, eu sempre uso essa terra soltinha, que ela já vem com carvão, fibra de coco, tem um pouquinho de areia, tem a terra já preparada, já com adubo, tudo isso. Então, é a terra perfeita para qualquer tipo de planta. Inclusive, eu até uso em roda do deserto, por conta que já tem até areia. Aí, como essa daqui são plantas que eu deixo pendurada, aí elas secam muito rápido. Então, por isso que às vezes eu até misturo com casca de pinos, mas não é necessário. Para muita gente assim, não é nem necessário, sou eu mesmo que gosto. Aí aqui, ó, mostrando para vocês. Para ela ficar com essa coloração, ela precisa de luz. Se eu deixar num ambiente dentro de casa, aí pode ser que ela fique toda verde, no caso assim. Mas para ela ficar pintadinha, quanto mais intensidade de luz, que não é sol, é claridade, que é diferente de sol. Então, a gente mantém para poder ela ficar com essa coloração bem bonita. E aí, o que é que vocês dizem? Peperômia não é um amor mesmo? Eu sou apaixonada por cada uma delas. Brevemente eu vou comprar, né, os vasos para colocar aquelas que estão ali. Vou comprar. Eu não gosto de vender assim, geralmente quando eu trago do fornecedor, eu sempre trago elas no saquinho de muda. Por quê? Porque eu gosto de escolher os vasos. Alguns às vezes até compro assim, porque como muita gente gosta de trocar ou usa como com cachepô, aí eu pego e tiro. Aí coloco num vasinho um plástico mais molinho, tá vendo que eles são bem molinhos, que é mais fácil para fazer o manuseio, para não abalar as raízes na hora de tirar. Mas eu sempre gosto de vender num vaso já pronto para a pessoa já utilizar em casa, entendeu? Porque muita gente às vezes vende até, pronto, no caso, vende até em embalagem de garrafa PET, essas coisas, eu não gosto. Já é de mim mesma, eu não gosto. Eu não compraria. Compraria por interesse na planta, mas por questão de estética, você está vendendo um produto, então você tem que mostrar o diferencial. Então, meu diferencial é sempre fazer o meu melhor. Eu busco fazer um arranjo bonito. Se for um caso necessário de colocar pedrinhas, eu coloco. E isso aí é o meu diferencial. Sou eu que faço. Mas quem trabalha na forma básica, não tenho nada contra. Inclusive, tendo a planta bonita e saudável, tá ótimo. Importante é que a planta esteja bem para que o cliente receba o melhor possível, né? Pronto, basicamente falando sobre as peperômias, terminando o vídeo falando sobre elas. E agradecendo a vocês por ter assistido até aqui, né? Que vocês possam mandar sugestões sobre mais vídeos. Se inscreve no canal, curte, por favor, que já ajuda. E é isso, minha gente. Muito obrigado por todos vocês. E até lá. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau. Tonight